A padaria estava quase vazia quando Tessa Carovai se sentou sozinha diante de um pequeno bolo de aniversário, as velas tremeluzindo ao redor do número 25. Seus dedos se moviam no ar em gestos urgentes, desordenados, como se tentassem capturar algo invisível, mas ninguém ali entendia aquela linguagem silenciosa. A atendente, distraída pelo celular, nem sequer ergueu os olhos. Os ombros de Tessa caíram derrotados. Foi então que a campainha da porta soou. Um homem entrou acompanhado por uma criança que puxava sua mão com insistência. A menina apontou na direção de Tessa, e ele seguiu o gesto. Sem dizer uma palavra, seus dedos se moveram com precisão no ar, traçando símbolos que iluminaram o rosto da jovem. Parabéns! Os olhos de Tessa se encheram de lágrimas. Ela não imaginava que um desconhecido, em um momento tão comum, pudesse mudar o rumo de sua vida para sempre. Tessa nasceu em um mundo de silêncio. Filha única de Grayson Carovai, um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos, perdeu a audição antes de completar 1 ano. A mãe faleceu quando ela tinha 7, deixando-a presa em uma mansão onde o vazio era tão palpável que só ela conseguia senti-lo. Grayson amava a filha, ou pelo menos achava que amava. Mas era o tipo de amor que aprisiona, como um colecionador que guarda sua peça mais rara atrás de um vidro, admirando-a de longe sem jamais tocá-la. Contratou os melhores professores, os terapeutas mais renomados, os especialistas mais caros. Exibia Tessa em eventos beneficentes, onde ela sorria em vestidos de grife enquanto os convidados aplaudiam sua dedicação à inclusão. Mas nunca lhe perguntou o que desejava. Nunca aprendeu a se comunicar com ela. Todas as noites, jantavam em uma sala feita para 20 pessoas, separados por uma mesa comprida e um silêncio opressivo, não aquele confortável, mas o que sufoca, que pesa como chumbo no peito. Aos 25 anos, Tessa era uma mulher de beleza marcante, com olhos escuros que carregavam o peso de todas as palavras nunca ditas. Nunca teve um namorado. Nunca teve um amigo de verdade. Foi criada dentro de uma redoma, tão protegida que esqueceu como era respirar sem permissão. Seus dias se repetiam em um ciclo monótono. Caminhadas matinais pelos jardins da propriedade, sempre vigiada. Tardes em sessões de fonoaudiologia, onde era tratada como um caso de estudo fascinante, jantares solitários enquanto o pai discutia negócios ao telefone. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar e nada do que sua alma precisava. A mansão tinha 42 cômodos, ela os contará em um inverno especialmente solitário. 42 espaços luxuosos, e em cada um deles se sentia encaixotada. Seu quarto dava vista para a cidade, com janelas imensas do chão ao teto, mas poderia muito bem ser uma parede de concreto. Do lado de fora as pessoas viviam, riam, se conectavam. Ela observava tudo como uma cena muda de um filme ao qual nunca fora convidada a participar. Logan Reis era um homem feito de outra matéria. Aos 31 anos, já havia vivido amores e perdas suficientes para encher uma vida inteira. Conheceu Mara no ensino médio, casou-se jovem, teve Asher aos 25 e acreditou que envelheceriam juntos. Até que o destino interferiu. Um diagnóstico de câncer de mama, estágio 4, 3 semanas depois do 4º aniversário da filha. Nos meses finais, os tratamentos agressivos roubaram não só a saúde de Mara, mas também sua audição. Foi então que Logan aprendeu a língua de sinais. Entre salas de espera de hospital com livros emprestados da biblioteca e tutoriais na internet, ele se dedicou a dominar cada gesto para que, quando as palavras já não chegassem aos ouvidos da esposa, seu amor ainda pudesse ser entendido. Todos os dias por 6 meses, ele lhe disse bom dia com as mãos. Quando ela chorava pela queda dos cabelos, ele assinava "Você é linda". Nas noites de dor insuportável, quando a morfina a levava para longe, seus dedos repetiam "Estou aqui". Na última vez, suas mãos traçaram no ar: "Obrigado por Asher. Obrigado por me amar. Obrigado por me ensinar o que realmente importa". Mara sorriu, apertou sua mão e partiu. 2 anos depois, Logan criava a filha sozinho. Trabalhava na construção civil durante o dia e nos fins de semana, se dedicava como voluntário no centro comunitário. Viviam em um apartamento simples com um caminhão velho e 3 camisas xadrez que se alternavam na rotina. O dinheiro era curto, havia meses em que precisava escolher entre consertar a transmissão do carro ou comprar um par de sapatos para Asher. Mas a menina nunca lhe faltou com afeto. Aos 6 anos, herdara a compaixão da mãe e a resiliência do pai. Um dia encontrou os antigos livros de Libras de Mara debaixo da cama e decidiu aprendê-los sozinha, praticando sinais diante do espelho. Queria conversar com pessoas que o mundo ignorava. Na manhã em que entraram naquela padaria, Logan pensava em Mara. Seria o aniversário de 13 anos de casamento. Asher soube sem que ele dissesse nada.
Desenhar os três juntos e deixará o papel em seu travesseiro, com uma mensagem em letras cuidadosas. A mamãe ainda está conosco. Ele chorou no chuveiro para que a filha não visse. O encontro seguinte aconteceu na biblioteca da comunidade. Tessa chegou primeiro, nervosa, os óculos escuros servindo de escudo. Nunca havia feito algo tão ousado, sair escondida e encontrar um estranho, viver. Esgueirou-se pela saída de serviço da mansão, chamou um táxi com um celular descartável comprado pela internet e pagou em dinheiro. Cada movimento era uma pequena revolta. Cada passo, um sopro de liberdade. Logan entrou com Asher, que correu até Tessa e lhe entregou um cartão feito à mão, com letras de giz de cera trêmulas. Pratiquei sinais para você. Parabéns de novo. Tessa olhou para Logan, insegura. Ele sorriu um sorriso tranquilo, como se dissesse que tudo ficaria bem. E algo dentro dela se mexeu, uma sensação desconhecida, talvez esperança. Desculpe se estamos incomodando, assinou ele, os movimentos das mãos fluidos e seguros. Asher não parou de falar em você. Tessa balançou a cabeça, os dedos trêmulos no início, enferrujados por anos de proibição de se comunicar em público. Ninguém nunca fez isso por mim. Aprender sinais para me entender. Logan sentou-se à sua frente, e por 2 horas suas mãos conversaram enquanto o mundo seguia indiferente ao redor. Asher desenhava na mesa ao lado, olhando de vez em quando com um sorriso que parecia guardar segredos além de seus 6 anos. Tessa falou sobre a solidão na mansão, sobre observar a vida através de janelas. Logan contou sobre Mara, sobre aprender libras em um hospital, sobre criar uma filha que todos os dias lhe lembrava porque o amor valia a pena. E então Tessa riu. Um som desengonçado, pouco praticado, mas genuíno. Logan não se intimidou. Não desviou o olhar constrangido. Apenas sorriu mais, como se aquele riso fosse a coisa mais natural do mundo. Quando se despediram, Tessa ficou no estacionamento vendo o caminhão velho se afastar, com Asher acenando pela janela traseira. Pela primeira vez não se sentia sozinha. Sentia-se vista. Grayson Karova não construíra um império sendo descuidado. Seu chefe de segurança relatou que Tessa saíra de casa 2 vezes sem um motorista. As 2 vezes, rumo à biblioteca pública. Nas imagens ela parecia sentada ao lado de um homem, um ninguém, um estranho, alguém que sem querer, acabará de rasgar o script de uma vida inteira escrita para ela. Finn Chicken do Without Asking Permission. E isso mais do que qualquer outra coisa, era o que Grayson não podia suportar, a ideia de que alguém, especialmente um homem como Logan Reis, pudesse enxergar o que ele, com todo o seu poder e riqueza, nunca conseguirá ver, que Tessa não era uma responsabilidade a ser gerenciada, mas uma mulher com desejos, sonhos e uma voz que merecia ser ouvida. O silêncio entre eles era denso, carregado com o peso de tudo o que não era dito. Grayson quebrou primeiro, a voz rouca como se as palavras custassem a sair. Você acha que sabe o que é melhor para ela? Que pode dar a ela algo que eu não posso? Logan não recuou. Não baixou os olhos. Porque ele já havia enfrentado homens como Grayson antes, não em ternos de $1000, mas em canteiros de obra, em reuniões de condomínio, em discussões com burocratas que achavam que sabiam mais sobre a vida dos outros do que os próprios envolvidos. Não é sobre o que eu posso dar a ela, senhor. É sobre o que ela merece ter liberdade. Escolhas. O direito de errar, de aprender, de viver sem que cada passo seja calculado como um risco para a sua imagem. Grayson cerrou os punhos. Por um instante, Logan pensou que o homem ia desferir um golpe, não com as mãos, mas com palavras, com ameaças, com o tipo de poder que esmaga pessoas como ele sem sequer sujar as próprias mãos. Mas em vez disso, Grayson apenas exalou longo e lento, como se estivesse desinflando. Você não tem ideia do que está pedindo. Do que está arriscando. Eu sei exatamente o que estou arriscando, Logan respondeu, a voz firme. Estou arriscando que você a transie ainda mais. Que a afaste de tudo e de todos. Que a faça acreditar que o mundo é um lugar perigoso demais para ela. Mas sabe de uma coisa? Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Ela já sabe disso. Porque você a ensinou. O golpe acertou em cheio. Grayson recuou como se tivesse levado um soco. Seus olhos, sempre tão frios e calculistas, vacilaram por um segundo. Apenas um segundo, mas suficiente. Logan viu ali algo que nunca imaginaria ver no magnata, dúvida. E se ela se machucar? Grayson murmurou, mais para si mesmo do que para Logan. E se alguém a magoar? Então ela vai se curar, como todo mundo. Logan não suavizou a resposta. Mas pelo menos vai ser ela quem vai decidir como. Grayson olhou para o prédio do Comunidade Centro, onde crianças riam e gesticulavam através das janelas.
onde Tessa, em algum lugar ali dentro, provavelmente estava ensinando a uma criança como assinar esperança. Você a ama? A pergunta saiu abrupta, quase como uma acusação. Logan não hesitou. Eu a respeito. E isso, no momento, é mais do que qualquer outra pessoa já fez por ela. Grayson fechou os olhos. Quando os abriu, algo havia mudado. Não era rendição. Não era aceitação. Era algo mais perigoso, a possibilidade de que, pela primeira vez em décadas, ele estivesse errado. Se você a magoar, ele disse a voz baixa e letal, não vai haver lugar no mundo onde você possa se esconder de mim. Logan não sorriu. Não ofereceu garantias vazias. Eu não vou magoá-la, ele respondeu. Mas se o fizer, não vou me esconder. Porque isso é o que homens como você fazem, não é? Fugir das consequências. E então, sem esperar por uma resposta, Logan virou as costas e voltou para o centro comunitário. Grayson ficou ali sozinho no estacionamento, com o peso de um império nas costas e pela primeira vez, a sensação de que talvez, apenas talvez, esse império não fosse suficiente para comprar o que realmente importava. Dentro do prédio, Tessa estava agachada ao lado de uma menina de 6 anos, ajudando-a a formar o sinal de amigo. Quando ela olhou para cima e viu Logan entrar, seus olhos brilharam. Não com alívio, não com medo, mas com algo que Grayson nunca lhe permitirá ter antes. Esperança. Esperar. Não como um castigo, não como uma prova, mas como uma promessa. Porque algumas coisas, as que valem a pena, não podem ser apressadas, nem forçadas, nem compradas com todo o dinheiro do mundo. Elas precisam de tempo para respirar, para crescer, para se tornarem tão inevitáveis quanto o nascer do sol. E Tessa sabia disso. Sentia isso na forma como seu coração batia mais rápido quando Logan a olhava, na maneira como suas mãos tremiam ao assinar as palavras que nunca havia ousado dizer em voz alta. Mas também sentia o medo, aquele nó na garganta que lhe dizia que se ela se permitisse querer algo tão intenso, tão real, o universo poderia arrancá-lo dela só para provar que felicidade era um privilégio, não um direito. Você merece ser amada sem condições, Logan assinou, como se lesse seus pensamentos. Merece ser escolhida todos os dias, não apenas quando é conveniente. Merece alguém que aprenda sua língua, que entenda seus silêncios, que não veja suas mãos como uma barreira, mas como mapa para tudo que você nunca precisou dizer. Tessa engoliu em seco. O rio fluía ao lado deles, indiferente às suas dúvidas, e ela invejou aquela água por um instante livre, sem memórias, sem o peso de expectativas que nunca foram suas. Então, lentamente, ela levantou as mãos. E se eu não souber como fazer isso? E se eu não souber ser isso para você? Logan não hesitou. Então nós aprendemos juntos. Não havia pressa em suas palavras. Não havia ultimatos. Apenas a quietude de quem já havia decidido que se fosse para construir algo, seria sobre alicerces de verdade, não de conveniência. E foi isso, essa certeza tranquila, que fez Tessa soltar o ar que nem sabia estar prendendo. Ela estendeu a mão. Não para pegar a dele, não ainda. Mas para assinar com dedos que não tremiam mais. Me ensina. O sorriso de Logan foi a resposta. E quando suas mãos se encontraram, não foi como um ponto final, mas como o primeiro traço de uma história que eles escreveriam sem pressa, sem medo, sem a sombra de um império entre eles. Enquanto isso, em uma sala de estar que cheirava a madeira polida e a decisões tomadas há décadas, Grayson sentou-se diante de um espelho. Não para ajustar a gravata, não para ensaiar o discurso que daria na próxima reunião de acionistas, mas para observar as próprias mãos, aquelas mesmas mãos que haviam construído fortunas, assinado contratos, fechado portas. E pela primeira vez, ele as viu como Tessa devia tê-las visto todos esses anos, estranhas, desconhecidas, incapazes de dizer o que realmente importava. Com um suspiro, ele abriu a gaveta da escrivaninha e tirou um caderno em branco. Na primeira página, com letra hesitante, escreveu uma palavra: pai. Depois pegou o telefone. Não para ligar para advogados, não para mover peças em seu tabuleiro de poder, mas para marcar uma aula. A primeira de muitas. Porque algumas coisas, as que valem a pena, não se consertam com dinheiro. Consertam-se com tempo, com esforço, com a coragem de admitir que, às vezes, o homem mais poderoso da sala é também o que tem mais a aprender. Espera uma semana, um mês, um ano, o tempo que precisar. Ela entrelaçou os dedos nos dele, firme, como se pudesse ancorá-lo ali, naquele exato momento em que o medo finalmente perdia a batalha. E se eu já estiver pronto? Logan não respondeu com palavras. Beijou-a primeiro com hesitação, como se temesse que ela fosse se desmanchar entre seus lábios. Depois, com uma urgência que carregava 20 anos de solidão, 20 anos de silêncios forçados, 20 anos de uma vida vivida pela metade.
Quando se afastaram, os dedos de Tessa tremiam ao formar uma única palavra no ar: fique. Ele não titubeou. Assinou de volta sem sombra de dúvida, para sempre. 3 meses depois, o convite chegou. Conferência Nacional de Educação Inclusiva. Chicago. 5.000 presentes. 50.000 assistindo online. Políticos, educadores, ativistas, pessoas que podiam mudar as coisas, não só com discursos, mas com leis, com verbas, com ações. Tessa quase recusou. 3 vezes abriu o e-mail para digitar a desistência. 3 vezes fechou a tela como se estivesse fechando uma porta contra o próprio medo. Foi Logan quem a encontrou sentada no chão da sala, Asher dormindo no sofá depois de um dia exaustivo no zoológico, as bochechas ainda sujas de sorvete derretido. Eles precisam ouvir você, ele assinou, as mãos firmes, os olhos mais firmes ainda. Não a versão que seu pai venderia. Não uma história de superação para inspirar audiências. Você, sua voz, sua verdade. Ela olhou para Asher, pequeno e tranquilo, um mundo inteiro de possibilidades adormecido em seus sonhos infantis. E se eu errar? Logan sorriu daquele jeito que fazia seu peito doer de alívio. Então você vai errar. E ainda assim será mais corajosa do que 99% das pessoas que jamais ousaram subir num palco. No dia da conferência, Grayson foi quem a levou ao aeroporto. 2 horas de estrada, o rádio desligado, o silêncio entre eles não mais um muro, mas uma ponte. Quando chegaram, ele segurou sua mala por tempo demais, como se aquela fosse a última coisa concreta que poderia oferecer. Sua mãe estaria tão orgulhosa, disse a voz grossa. Depois assinou as palavras, os movimentos ainda truncados, mas carregados de uma sinceridade que não precisava de perfeição. Tessa beijou sua bochecha, os dedos tremendo ao responder. Obrigado. E dessa vez o agradecimento era por muito mais que a carona. Os centros de convenções eram monstros de aço e vidro, um labirinto de vozes e olhares que ameaçavam engoli-la. Nos bastidores, Tessa sentia o coração batendo tão forte que jurava que o microfone captaria o som. Logan estava ao seu lado, Asher apertando sua mão como se fosse a última âncora antes da tempestade. Você consegue, ele assinou. E ela acreditou. Subiu ao palco vestindo um vestido azul simples, sem joias, sem máscaras, sem a armadura que usará por tanto tempo. As luzes a cegaram. Não ouviu o murmúrio da plateia, mas sentiu a vibração no chão, a energia elétrica no ar, 5.000 pares de olhos cravados nela como facas ou como salva-vidas. Começou a assinar. Ao lado dela, a intérprete traduzia suas palavras, mas era o silêncio que falava mais alto. Quando o mundo se cala, ainda podemos ouvir uns aos outros. A plateia inclinou-se para a frente. Celulares foram baixados. Conversas paralelas morreram. Cresci no silêncio, mas cresci também no isolamento. Não porque era surda. Não porque não ouvia. Mas porque as pessoas tinham medo da minha diferença. Sorriam, assentiam, me tratavam como algo bonito e frágil, algo que poderia quebrar se dissessem a palavra errada. Suas mãos ganharam velocidade, alimentadas por décadas de frustração reprimida. Mas o silêncio não é vazio. O silêncio não é ausência. O silêncio é apenas outra língua. E línguas existem para serem compartilhadas, não evitadas, não temidas. Falou de Logan, do estranho na padaria que assinou parabéns e mudou tudo. De Asher, com seus 6 anos e uma coragem que envergonharia a maioria dos adultos. Das crianças no centro comunitário que lhe ensinaram que conexão não precisa de som, só precisa de esforço. De cuidado. Não queremos piedade, assinou, o rosto uma máscara de determinação. Não queremos pornografia inspiracional ou histórias edificantes sobre superar deficiências. Queremos presença. Queremos pessoas que aprendam nossa língua. Que nos encontrem onde estamos, não onde desejam que estejamos. Que nos vejam como seres humanos inteiros, não como projetos, não como casos de caridade, não como coisas quebradas para consertar. O auditório explodiu. Pessoas de pé aplaudindo. Ela não ouvia, mas via, mãos erguidas, rostos transformados. Alguns choravam não por pena, mas porque ela havia arrancado a verdade deles com as próprias mãos, e a verdade sempre dói mais que a compaixão barata. Na primeira fileira, Logan segurava Asher no colo, lágrimas escorrendo sem cerimônia. Não as enxugou. Ao lado deles, Grayson mantinha as costas eretas, a mandíbula travada, os olhos vermelhos. No palco, Tessa os viu, sua família, a que herdou e a que escolheu, e sorriu. Não um sorriso polido, não um gesto calculado. Um sorriso que nascia de um lugar que ela não sabia que existia. Depois da conferência, o mundo mudou de eixo. Grayson criou a Fundação Voz no Silêncio.
10 milhões de dólares, do seu próprio bolso, sem descontos fiscais, sem manobras de relações públicas, sem o nome da empresa estampado em nada. Apenas um homem tentando consertar, tarde demais e mesmo assim a tempo, os pedaços que havia deixado cair pelo caminho. Entregou os papéis a Tessa numa manhã qualquer sobre a mesa da cozinha, ao lado de uma xícara de café ainda fumegante. É seu, disse. Construa algo real. Algo que importe. Algo que sua mãe amara. Ela olhou para o próprio nome impresso como diretora executiva, os dedos pairando sobre o papel como se pudesse queimá-los. Por que agora? Assinou. Grayson demorou a responder. Porque passei 25 anos tentando fazer você caber no meu mundo. Chegou a hora de eu ajudar a construir o seu. E ela construiu. Contratou instrutores surdos, pessoas que conheciam a comunidade por dentro, que não precisavam de tradutores para entender suas próprias vidas. Abriu 3 centros comunitários pelo estado. Em 6 meses, lançou um programa de bolsas para estudantes surdos que quisessem se tornar educadores. Fez parcerias com escolas para implementar a SL no currículo. A fundação cresceu como um incêndio controlado, alimentado pela visão de Tessa, pelas conexões de Grayson e pela credibilidade de Logan, aquele professor que se recusava a ser pago. Não preciso de salário para isso, ele assinou uma noite no silêncio do escritório dela, quando todos já haviam ido embora. Isso não é trabalho. Isso é viver. É o que Mara teria querido. O que ela queria antes de ficar doente. Ele se lembrou das palavras da irmã, ditas num quarto de hospital com as paredes pintadas de um amarelo triste. O mundo seria melhor se as pessoas aprendessem a ouvir de outro jeito. Escher floresceu. Tornou-se uma ponte entre mundos, assinando com as crianças surdas na escola e falando com as ouvintes, transitando entre os dois como quem respira. Os professores a chamavam de mediadora nata. Logan a chamava de meu coração. Tessa mudou-se do solar do pai para um apartamento modesto no centro, para o horror inicial de Grayson, que mesmo assim apareceu no dia da mudança de terno e gravata, carregando caixas pelas escadas estreitas, suando nos degraus que nunca foram feitos para homens como ele. Logan morava a 6 quadras dali, no mesmo apartamento pequeno, com as mesmas paredes cheias de livros e o mesmo cheiro de café queimado pela manhã. Jantavam juntos quase todas as noites. Às vezes na casa dele, onde Escher inventava receitas duvidosas e contava histórias cada vez mais elaboradas. Às vezes na dela, onde pediam comida e assistiam a filmes com legendas, rindo dos mesmos momentos, mesmo que um ouvisse e o outro não. Às vezes com Escher, às vezes sozinhos. Era lento, cuidadoso, e real de uma maneira que nada na vida de Tessa jamais havia sido. Grayson aparecia no escritório dela toda quarta-feira, às 14 horas em ponto. Tomavam café enquanto ele praticava a SL, tropeçando nas palavras, as mãos rígidas demorando a se adaptar a uma língua que não era de gestos de poder, mas de conexão. Ele era péssimo, mas aparecia. Sempre. Uma tarde, depois de uma reunião particularmente tensa com o conselho, ele chegou com os olhos cansados e um envelope amassado na mão. Isso é para você, assinou, as letras tremidas. Dentro, uma foto antiga, Mara, jovem sorrindo, com Tessa no colo, as duas assinando algo que o tempo havia apagado. No verso, uma mensagem na letra da mãe: um dia, você vai ensinar o mundo a ouvir com as mãos. Grayson observou enquanto Tessa lia, o rosto uma máscara de emoções que ele não sabia nomear. Ela sempre soube. Ele assinou pela primeira vez sem errar um único movimento. Sempre. Na reunião em que alguém questionou se uma pessoa surda deveria liderar uma fundação sobre surdez, Tessa não hesitou. Seus dedos traçaram no ar palavras que não precisavam de voz para ecoar: eu te perdoo. Grayson sentiu o peso daquelas 3 sílabas silenciosas como se fossem um golpe no peito. Suas mãos tremularam ao responder, os olhos úmidos distorcendo a imagem da filha diante dele. Obrigado. Não mereço. Ela balançou a cabeça, firme, os lábios pressionados em uma linha que não era sorriu, mas também não era amargura. Não, assinou. Mas eu dou mesmo assim. É assim que funciona o amor. E o amor ali começou a transformar tudo. A fundação cresceu além das expectativas mais ousadas. As manchetes mudaram de tons condescendentes para reportagens que, pela primeira vez, olhavam os surdos não como vítimas, mas como arquitetos de sua própria revolução. Tessa foi chamada a depor em audiências estaduais, suas mãos traçando argumentos inabaláveis sobre a inclusão da língua de sinais como direito, não como caridade. Não apesar de sua surdez por causa dela. Porque ela sabia, na carne e no osso, o que era ser calada. E se recusava a permitir que qualquer outra criança sentisse aquele mesmo vazio. O novo semestre começou em uma manhã fria de outubro.
exatamente um ano depois daquele discurso que havia mudado tudo. 50 crianças lotaram a sala no primeiro dia das aulas de ASL, mais que o dobro do início. Pais enchiam o espaço de observação, alguns com olhos brilhantes, outros com céticos, mas todos ali, presentes. Voluntários distribuíam crachás, organizavam filas, e o ar vibrava com uma energia que não precisava de som para ser sentida. À frente da turma, Tessa e Logan. Não havia ensaio, não havia script, apenas um ritmo que nasceu deles, espontâneo como respiração. Pergunta e resposta. Chamado e eco. Dois corpos falando a mesma língua sem precisar de palavras. Mostrando àquelas crianças com cada gesto, o que significava ser visto. O que significava pertencer. Quando a aula terminou e os pequenos saíram arrastando os pés, agendas da semana seguinte apertadas nas mãos, Logan ficou para trás. Tessa percebeu imediatamente. Ele mexia no colarinho da camisa como se o tecido o estrangulasse, deslocava o peso de um pé para o outro, os olhos fixos em qualquer lugar menos nela. O que foi? Assinou, a preocupação estreitando seus olhos. Você está bem? Logan engoliu em seco. Tirou do bolso uma caixa pequena. O mundo de Tessa parou. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão do centro comunitário, entre giz de cera esquecido e folhas de exercício amassadas. Abriu a caixa. Dentro, uma aliança de prata simples, nenhum diamante, nenhum exagero, apenas um círculo perfeito, como um juramento. Suas mãos, normalmente ágeis, moveram-se devagar, cada sinal cuidadosamente esculpido no ar. Não sou rico. Não posso te dar mansões, carros importados ou a vida que você teve. Não posso te salvar, porque você nunca precisou ser salva. Fez uma pausa, respirando fundo. Mas posso te amar, todo santo dia. De todas as formas que eu souber. Posso aprender você as partes que mostra ao mundo e as que esconde. Posso ficar quando tudo ficar difícil. Posso ser seu parceiro. Você é igual. Você é lar. As lágrimas de Tessa caíram quentes, rápidas, como se seu corpo não conseguisse mais contê-las. Achei que ficaria sozinha para sempre, assinou, as mãos trêmulas. Que ninguém ia querer alguém como eu. Alguém que vem com complicações, com um pai que assusta as pessoas, com uma história que não é fácil. Logan negou com a cabeça, veemente. Não quero alguém como você. Seus dedos encontraram os dela firmes. Quero você. Exatamente você. Seu silêncio, que é mais alto que qualquer gritaria. Sua força que dobra o aço. Seu riso, que você acha estranho, mas que é a minha música favorita. Sua comida queimada, seus olhares de você errou esse sinal, suas manias, suas cicatrizes, tudo. Ela caiu de joelhos na sua frente, segurou seu rosto entre as mãos e o beijou com uma urgência que saboreava sal, alegria e promessa. Ao se afastar, ainda rindo e chorando ao mesmo tempo, suas mãos voaram. Sim. Sim. 1000 vezes. Sim. Antes que pudessem se levantar, passos pequenos ecoaram pela sala. Escher surgiu de trás de uma divisória onde, claramente, havia se escondido para espiar. Seu sorriso de 7 anos iluminava o rosto enquanto corria até eles, pegava suas mãos e as unia nas dela. Com uma solenidade que só as crianças dominam, seus dedinhos assinaram uma única palavra. Uma pergunta. Família. Logan olhou para Tessa, os olhos perguntando se era cedo demais, se era demais. Ela viu Escher, aquela menina corajosa que um ano antes, havia se aproximado de uma estranha em uma padaria e, sem saber, mudado tudo. Ambos assentiram. Primeiro Logan, depois Tessa, enquanto mais lágrimas escorriam. Do outro lado da sala, encostado no batente da porta, Grayson observava. Havia chegado cedo para deixar doações, cheques de novos apoiadores. Em vez disso, testemunhou um pedido de casamento, o nascimento de uma família, o início de algo que nem o dinheiro nem o poder poderiam comprar. Levou a mão ao peito, assinou com torpeza, mas com uma clareza que não deixava dúvidas. Tenho orgulho de você, Tessa. Ela ouviu. Sorriu através das lágrimas, respondeu com uma mão só, a outra ainda entrelaçada à de Logan. Eu sei, pai. Obrigada. Os 4 permaneceram ali, naquele centro que já fora um armazém abandonado. Em um instante que era, ao mesmo tempo, monumental e simples. Sem discursos grandiosos, sem orquestras ou pétalas de rosa, apenas 4 pessoas que haviam aprendido a falarem a língua umas das outras, que escolheram a conexão em vez do medo, que construíram algo real a partir de fragmentos quebrados. Lá fora, o sol rompeu as nuvens de outubro, derramando luz pelas janelas. Dentro, Tessa Carovai, em breve, Reis, pegou a mão do noivo, ergueu a futura filha nos braços e caminhou em direção à porta. Grayson a seguiu, segurando-a aberta para eles passarem. Um gesto que até então nunca havia feito.
Sempre acostumado a ser servido, dessa vez ele foi quem abriu o caminho. Juntos, deram um passo para a luz, para um futuro que um ano antes nenhum deles teria ousado imaginar. Silenciosos talvez, mas ouvidos em tudo que importava. Porque o amor não precisa de som, precisa de presença. Precisa de pessoas dispostas a aprender, a tentar, a ficar. E eles finalmente tinham tudo isso. Completamente. Para sempre.